Paz do Senhor, povo de Deus, como vocês estão? Passando aqui nesta manhã para a gente falar um pouco da palavra de Deus. Vamos fazer uma live abençoada. Eu peço aos irmãos que já compartilhem, eu peço aos irmãos que já chamem os amigos, chamem a família, porque Deus ele tem uma palavra para o nosso coração e ele vai falar esta manhã. Louvado seja Deus. Rebeca Rodrigues, que Deus te abençoe, seja bem-vinda, minha filha, à nossa live. Glória a Deus. Aleluias. Ele é fiel e ele é bom, e nos tempos difíceis, nosso Deus ainda opera milagre, nosso Deus ainda faz sinais, nosso Deus ainda faz maravilhas. A palavra dele diz que ele é Deus de perto e ele é Deus de longe, e operando o Senhor não tem quem impeça. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, e nós sabemos que o Senhor, ele tem coisas grandes a realizar nas nossas vidas. Os tempos têm sido tempos de guerras, têm sido tempos difíceis, mas nós servimos um Deus que é bom e fiel para fazer além do que pedimos ou pensamos. Paula, que Deus te abençoe. Saudade de você, Paula. Glória a Deus. Derek, paz do Senhor. Queridos, convido os amigos. Suzinha, seja bem-vinda. Que Deus abençoe. Vamos chamando o povo, esperar o pessoal entrar. E nós vamos meditar numa palavra que está lá em 1 Reis, capítulo 19. Amém? Amém, Rebeca. Deus é fiel, ele faz coisas grandes, ele é fiel, ele é aquele que opera, ele é aquele que opera, ele abre portas onde não tem parede. Olha, Rebeca, Deus vai abrir uma porta. Ele vai te colocar nesta cadeira de destaque. O inimigo tem tentado lançar tristeza, Rebeca, no teu coração, mas Deus diz para ti que ele vai abrir a porta. Olha como se as portas se fechou. Eu vi o nome desemprego, mas o Senhor diz assim para ti, que tu vais dar um culto de ação de graça. Deus te chamou, Rebeca, como levita. Rica mantoei edergue asture plai de récia na yadaga sobia da ravasture plai de récia. Deus manda tu louvar. No tempo de dificuldade, Deus diz para tu louvar, porque ele abrirá portas que para o homem parece ser impossível, mas para ele não é. Deus está a te abraçar. Deus não vai te deixar envergonhada nem confundida. Ele manda te dizer que ele está a te abraçar. Tem novidades de vida chegando para ti, para a tua casa. Na rabaiando eiadérgia, ele toca na tua aliança, porque eu vi uma fúria do inferno contra teu revasto de récia, contra o teu relacionamento. Mas o Senhor está dizendo assim para ti: acaso não te disse eu que sou fiel e abro portas? Só confia, porque tem novidade do Senhor chegando para ti. Ele é bom e fiel. A palavra do Senhor se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19. E ela vai dizer assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada.
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas, não puseres a tua vida como de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer, agradecer ao Senhor por esta manhã na tua presença, louvar ao Senhor porque o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre. Senhor, a tua palavra diz que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos vivos. Pai, continua nos ajudando, olhando para nós, pois nós precisamos do Senhor. Manifeste a tua glória nesta manhã. Deus, cada telespectador que está assistindo, Senhor, esta live, que eles sejam impactados pelo poder da tua presença. Age nas nossas vidas. Aquele que precisa de um milagre, que o Senhor possa fazer o milagre. Aquele que precisa de uma porta aberta, que o Senhor possa abrir a porta. Aquele que precisa, Senhor, de um milagre na área da saúde, que o Senhor possa trazer, pois o Senhor é fiel. Manifeste a tua glória, a tua bondade, a tua fidelidade sobre a vida dos teus filhos. É o que eu te peço, Espírito Santo de Deus, e por fé já te agradeço. Em o nome de Jesus, louvado seja Deus. Paula, há um novo recomeço para ti, porque eu vi um espírito de depressão querendo te deprimir, mas o Senhor está dizendo para ti que tu vais recomeçar outra vez. Lergue anjoei, nelebe asture plai de cobia, naiadag asture flai de récia. Deus diz para ti, Paula, lebe asture plai de cobia, naiasobia. O chamado está de pé, a promessa continua de pé. Deus não esqueceu de você, não esqueceu da sua casa, não esqueceu da sua família. Labaiaçou, elergue anjoei, edergue astureplai de récia. Deus vai trabalhar dentro de uns papéis. Labaiandoei, edergue anda, lablastureplai de récia. E tu saberás, Paula, que o nome dele é fiel. O Senhor tem te livrado de uma depressão. Nergue anjoei, delei de cobia, naiadagas. O Senhor manda te dizer, Paula, que se prepara para o recomeço. Vai haver um pedido de perdão. Tu tens se sentido sem força. Mas o Senhor diz que Ele é a tua força. Deus diz assim para ti: acaso sou eu homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Acaso não disse eu que faria e vou fazer? Mas o Senhor requer de ti, Paula, que tu se coloque na posição, pois Ele é Deus que abrirá portas e manifestará a glória dele sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Aleluias. Lucélia, paz do Senhor, seja bem-vindo. Pedro Lucas, paz do Senhor, seja bem-vindo. Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Paz do Senhor, Lucélia, que Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluias. Queridos, Israel estava passando por um declínio espiritual muito grande. A Bíblia vai dizer que Israel agora está enfrentando um declínio espiritual. Acabe casa com Jezabel. Jezabel é sacerdotisa de Aserá e de Baal. Jezabel agora vai trazer os seus ídolos para dentro de Israel. Israel se corrompe. Israel deixa de adorar a Deus. E agora Israel vai adorar a Baal. Israel agora vai manter o culto a Deus e o culto a Baal. E a palavra do Senhor vai nos dizer
dizer que nós não podemos adorar a dois senhores, que nós temos que adorar o único Deus, que é fiel, que é grande, que é vivo, que reina. Israel passa por um declínio espiritual. Israel esquece do Deus que lhe tirou da terra do Egito, que lhe arrancou daquela terra com mão forte. Israel esquece que Deus fez pão chover do céu e fez a água brotar da rocha. Israel esquece que Deus é Deus que faz milagre e que continua mantendo o seu povo e ajudando o seu povo. Israel agora vai entrar pela vereda da idolatria, e a Bíblia vai dizer que a idolatria é pecado. Israel deixa Deus, vai adorar deuses que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem mão, mas não apalpa. Israel vai deixar o verdadeiro Deus para adorar Aserá e Baal. Baal era tido como Deus da chuva, Aserá era tida como a deusa da fertilidade. A Bíblia vai dizer que quando Israel dá as costas para Deus, Deus agora vai deixar Israel. A Bíblia vai dizer que nesse tempo de declínio espiritual, Israel não está vivendo tempos diferentes do que nós estamos vivendo hoje. Tempos de declínio espiritual, onde muitas pessoas têm deixado o verdadeiro Deus para seguir a doutrinas de homens, para seguir a doutrina de deuses que têm olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala. Nesse período de declínio espiritual, o Senhor agora vai levantar um profeta por nome Elias. Elias vem para Israel num tempo hostil, num tempo de lutas, num tempo de peleja, num tempo de prova. Aí talvez você esteja dizendo: eu não estou entendendo este tempo agora. Deus levantou o meu ministério e levantou num tempo de tanta batalha, de tanta luta, de tanta perseguição. Eu quero lhe dizer que um bom profeta, um bom soldado é forjado em tempos de guerras. Eu quero encorajar a você a não desistir do ministério que Deus te deu. Eu quero encorajar a você a não desistir da obra que o Senhor colocou nas tuas mãos. Em tempos de guerra, não pare de lutar. Em tempos de guerra, não pare de adorar. Em tempos de guerra, levanta a espada, levanta-se em louvor, em adoração, em jejum, pois tu tens um Deus que trabalha por ti e Ele vai te dar vitória. Louvado seja Deus. Israel vive esse momento de peleja, mas a Bíblia vai dizer que Deus levanta Elias. Ainda há homens na terra, ainda há homens e mulheres de Deus que são compromissados com a palavra de Deus. Embora a gente veja muitos se perdendo, muitos se embaraçando, embora a gente veja muitos caindo, embora a gente veja muitos se engoldando com coisas desta terra, mas a gente ainda vê homens de Deus compromissados com a palavra de Deus, compromissados com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Elias se levanta e Elias fala ao povo de Israel sobre o seu pecado. Mas Israel tem o coração duro, Israel não quer ouvir. A Bíblia diz que agora Elias vai até Acabe e Elias vai dizer assim: olha, Acabe, segundo a minha palavra, não choverá sobre Israel durante 3 anos e meio. Sabe por que Elias, ele solta esta palavra e ele diz que durante 3 anos e meio não vai chover sobre Israel? Porque Elias sabe que eles tinham Baal como Deus da chuva. Agora Elias quer ver se o Deus da chuva, que eles consideram Deus, é capaz de fazer chover sobre Israel. A Bíblia diz que os céus vai se cerrar. Deus não vai mandar chuva. Quando os céus se
encerra. A Bíblia diz que chuva não vem. Deus agora vai falar com o profeta e vai dizer para o profeta: sai daqui e vai para o ribeiro de Querite, porque no ribeiro de Querite eu já mandei que corvos te sustentassem e tu vais beber água do ribeiro. Nelebe a soreblai de cobia na yadagaçou. Tem momentos de seca, tem momentos de escassez, tem momentos que há momentos de porta fechada, tem momentos que o desemprego chega, tem momentos que a luta bate na porta, mas sabe o que eu quero lhe dizer? A Bíblia diz que haverá diferença entre o que serve e o que não serve. Eu não sei qual é o momento que você está enfrentando agora, mas eu quero te dizer que neste momento de provação, Deus, Ele vai te diferenciar dos demais. Ingrid Alves, Ingrid, minha amiga, eu vejo Deus tocando na tua coluna. O inimigo quer te lançar em uma cadeira de roda. Olha, uma obra foi feita, Ingrid, para te travar tua coluna, mas eu vejo a mão do Senhor, Ingrid, te sustentando. Tem uma chave, Ingrid, Deus está colocando a chave das tuas mãos. Há uma chave de uma casa. Olha, Ingrid, eu vi um contra-gota. Não tem sobrado, mas também não tem faltado. O Senhor diz assim que vai alargar as tuas tendas. Tu tem se sentido sozinha. E como pai e mãe, mas o Senhor manda te dizer que Ele vai bater um martelo em teu favor. Eu vejo Deus usando da justiça para te beneficiar em algo. Olha, Ingrid, uma sepultura está aberta, alguém vai descer a sepultura. Deus diz para ti assim: acalma o teu coração. Acaso sou eu homem para que minta? Ainda há uma aliança que vai entrar nos teus dedos. Mas Deus te dará alguém de Deus. Deus tem um chamado contigo e é necessário tu se colocar na brecha. Ele diz assim para ti que está chegando um novo tempo. Está chegando um novo tempo na tua vida. Tempo de novidade de Deus, Ingrid. Porque parece que os céus está cerrado. Parece que está tudo fechado. Mas Ele está visitando a tua saúde, está visitando os teus filhos. E Ele diz assim para ti: acalma o teu coração, pois vou eu agir. Vou mostrar que sou fiel e estou a trabalhar. Se olha para Elias e diz: olha, o tempo aqui está de seca, mas eu vou te proteger neste tempo de seca. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para você? Talvez você esteja enfrentando batalhas travadas, mas o Senhor diz: neste tempo de seca, neste tempo de portas fechadas, neste tempo de céu cerrado, eu vou te socorrer. Sai daqui e vai para o Querite. Ele agora vai para o Querite. Sabe o que é que significa Querite? Separar. Sai do meio do povo e vai para o Querite. Tem horas que Deus nos separa. Tem hora que Deus nos separa e às vezes a gente não entende. Porque profeta anda sozinho. Talvez você diga: não tem ninguém para me dar um abraço. O telefone não toca. A mensagem não chega. Deus está te dizendo: eu estou te separando neste tempo. Porque eu tenho uma obra grande através da tua vida. Vou te levar para o ribeiro de Querite, mas vou te sustentar ali. O Senhor leva ele para o ribeiro de Querite e ali o Senhor começa a sustentá-lo.
E a Bíblia vai dizer que todos os dias os corvos vão levar pão e vão levar carne. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo: nos tempos de dificuldades, eu preparo quem eu quiser para te alimentar. Não vai faltar o pão, não vai faltar a carne, não vai faltar a água. Sabe o que é pão e água? É limite de sobrevivência, mas o Senhor está dizendo: eu não vou te dar só aquilo que é o limite, eu vou te dar além, eu vou fazer além, sou eu quem cuido de você. O que você precisa é só crer. Todos os dias tem pão, todos os dias tem carne, e a água do ribeiro é da onde ele está a beber. Deus está guardando o profeta. Tem gente que está dizendo: estou vivendo um anonimato, ninguém me vê, ninguém olha para mim. Aí o Senhor está mandando eu lhe dizer: não, eu tenho te escondido, eu tenho te escondido, porque tem pessoas que, se pudessem, já tinham te matado, mas neste tempo eu tenho te escondido. Você não está vivendo um tempo de solidão, você está vivendo um tempo de solitude. Solidão e solitude são tempos diferentes. Solidão é quando você se sente sozinho, sem ninguém. A solitude é quando mesmo sozinho você sente que tem um Deus que é amparo, um Deus que é afago, um Deus que lhe ajuda, porque a palavra do Senhor diz que pode uma mãe esquecer o filho do peito que mama, mas todavia Ele, o Senhor, não esquece de nós. Talvez você não esteja se sentindo visto, porque tem horas que Deus nos tira mesmo de cena, tem horas que Deus nos leva mesmo assim para um lugar secreto nele, para nos esconder. Rodrigo, olha, Rodrigo, eu vi uma tristeza. Rodrigo Coço, eu vi uma tristeza dentro do teu coração. Rodrigo, tu tem lutado contra esta tristeza. Deus manda te dizer que Ele vai abrir uma porta dentro de outra porta. O teu coração vai se alegrar. Tu saberás que o nome dele é fiel. Ele não te abandonou, Rodrigo. Ele diz que, como pai, ele te abraça nesta manhã. Tem momentos que tu tem vivido uma guerra, a tua alma contra o teu corpo, do espírito contra a tua carne, mas ele está dizendo assim para ti: eu estou a trabalhar por ti, eu nunca te abandonei. Tá o Senhor tocando na tua mente. O Senhor está dizendo que está trazendo paz, Rodrigo, nesses tempos de guerra, porque tu tem vivido tempo de guerras, mas o Senhor está trazendo paz. Labai, lebergia, canta, lablasture, plai de récia, nayadagasóbia. Deus diz assim para ti, que vai abrir uma porta, tem uma cadeira te esperando. Muitas vezes tu tem se sentido incapaz, mas Ele diz que capacita e levanta quem Ele quer. Nergia, soreblai de covia. Escute. Elias agora vai para o ribeiro de Querite e lá ele está sustentado. Mas vai ter momentos que a água do ribeiro seca. E eu acho lindo, porque quando a água do ribeiro seca, Deus olha para o profeta e diz: vai para Serapta. Sabe por que o Senhor permite que a água do ribeiro seque? Para que nós não colocamos a nossa confiança em uma fonte só. Vão ter portas que vão fechar para você. Vão ter pessoas que Deus vai tirar da tua vida. Missionário, o que é isso? Não é a palavra do Senhor. Porque tem pessoas que se confiam numa única fonte, numa única pessoa, e fazem dela ali a sua revastureply de covia, a sua torre forte. E a Bíblia manda e a palavra do Senhor diz que a torre forte nossa é
o Senhor. Deus manda lhe dizer assim, que a sua confiança tem que estar em Deus, porque todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança em homem, nós nos frustramos. Toda vez que nós colocamos a nossa confiança em cargos, muitas vezes nós perdemos. Toda vez que nós colocamos a nossa confiança em pessoas, pessoas são falhas, mas Deus não é. Tem gente que está acostumado com a pensãozinha que recebeu, tem gente que está acostumado com um valorzinho que tem todo mês. Aí Deus está dizendo, você está confiado demais nisso aí, esqueceu de orar, esqueceu de buscar, esqueceu de jejuar, fez deste valorzinho o seu alto refúgio, fez desse valorzinho a sua torre forte. Aí Deus vai fazer com que você perca este valor, para que você entenda que você tem que estar debaixo da submissão de Deus. Às vezes é necessário que algumas fontes fechem, e você não tem que ficar com raiva porque certas fontes fecharam. Você tem que entender que a sua providência vem do Senhor, porque eu vejo muitas pessoas que colocam a sua confiança em carros e em cavalos, em pessoas e no dinheiro que tem, mas todavia o povo de Deus vai fazer menção do seu Deus e vai confiar no Senhor. Pessoas são falhas, mas Deus não é. Eu vejo muita gente decepcionada porque colocou a sua total e inteira confiança em homens. Mulheres que não querem mais se relacionar, que não querem mais casar por conta de relacionamentos frustrados que tiveram. Sabe por quê? Porque elas colocam a felicidade delas em cima de um relacionamento, em cima de um homem que é falho. A palavra solteiro quer dizer sou inteiro. Então nós temos que ser inteiros em Jesus. Nós temos que ser inteiros em Jesus. Nergiai, nelebiachedei, nelebiastureplai derrecianaiasobia. Aí por isso que é necessário Deus ir tirando algumas bengalas, e tem hora que a gente se vê sozinho em meio a um ribeiro seco. Porque quando a mesa está farta, quando as contas estão em dia, quando o banquete está à mesa, muitos vêm para festejar. Mas quando o dia mal chega, poucos são os que ficam. Aí sabe o que é que o Senhor está dizendo? Nesse tempo de ribeiro seco, você vai saber quem é quem. Neste tempo de ribeiro seco, você vai conhecer quem verdadeiramente é seu amigo e quem verdadeiramente não é. Neste tempo de ribeiro seco, Deus vai revelar aos verdadeiros. Porque quando tudo vai bem, tem aplausos, tem tapinha nas costas. Mas quando o ribeiro seca, ninguém fica para te estender a mão. Se vê com o ribeiro seco, mas há um Deus no céu que não olha para nós pelas nossas condições, porque tem pessoas que olham para nós por aquilo que nós podemos dar, mas o Senhor não, Ele não vê como o homem vê. Deus está olhando para dentro de você. Aí sabe o que é que eu lhe digo? Selecione melhor as suas amizades, porque pessoas para estar conosco quando o nosso celeiro está cheio tem um monte. Mas eu quero ver pessoas para estarem conosco no tempo da escassez, no tempo da enfermidade, no tempo que o ribeiro seca, no tempo que nós não temos mais nada para oferecer. Quem aqui já passou por este tempo de ribeiro seco? O tempo de ribeiro seco é necessário, porque ele mostra quem é quem. Mas eu quero lhe dizer que o homem pode até te desprezar, mas Deus não te despreza. O homem pode até te abandonar, mas Deus não te abandona. Quando Elias está sozinho, você não vê Elias com ninguém. O profeta só ele e Deus. Aí a voz do Senhor vem, porque nos momentos de angústia, de aflição, nos momentos de maiores provações,
Ah, se não fosse a voz do Senhor falando dentro de nós. Ah, se não fosse a mão do Senhor a nos sustentar. Ah, se não fosse a mão do Senhor a nos levantar. Nérgia. Wagner Assis. Wagner, eu vejo tu assinando um contrato, viu? Olha, enquanto eu estava aqui, Deus mostra um contrato e mostra tu assinando. Tem um contrato, Deus quer te usar na palavra, Wagner. Deus vai te replastudecovia, vai ter surpresa do Senhor. Uma porta se abrirá dentro de outra porta. Deus está tirando a preocupação, Wagner, do teu coração, e Ele manda te dizer que tem outro contrato a ser assinado. Quando o ribeiro seca, a voz do Senhor ecoa. Olha para ele e diz, vai para Sarepta, porque lá eu já determinei, já falei com uma viúva que te sustente. O Senhor é lindo, queridos. Nós não precisamos pedir nada a ninguém, nós somos filhos, não somos mendigo. Sabe qual é o problema de muitos? É que muitos esqueceram de orar, muitos deixaram o hábito da oração, muitos têm se confiado no homem, muitos têm se confiado no emprego, muitos têm se confiado no cargo que exerce. Mas eu quero lhe dizer que Provérbios diz que uns confiam em carros e outros em cavalo, mas todavia nós fazemos menção do Deus que nós servimos. A gente vê um monte de gente que diz que é servo de Deus, que diz que é filho de Deus, mas que acostumou a andar com uma bacia pedindo. E eu quero lhe dizer que você não é mendigo, você é filho. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto, ele vai te recompensar. Ainda há recompensa para aqueles que oram. Sabe qual é o problema? É que a gente deixou de orar. As pessoas, elas vivem no automático, leem a palavra só quando vão para a igreja, porque o pastor diz, abram a palavra, aí elas lembram que tem uma palavra para ler. Mas a Bíblia é o nosso manual de vida, a nossa prática de fé. Quantas pessoas se perdendo porque estão vendendo os talentos que Deus lhe deu. Quantas pessoas se perdendo porque estão negociando o inegociável. Quantos homens e mulheres de Deus que estão fazendo da palavra comércio, que estão vendendo a profecia, que estão vendendo os dons, onde a palavra do Senhor diz, dai de graça o que recebeu de graça. E eu não estou dizendo que você não pode abençoar ou receber uma oferta. A Bíblia diz também que o obreiro é digno do seu salário, mas você não pode vender aquilo que Deus lhe deu. Não negocie os talentos. Nós temos uma preocupação por angariar fundos, por chamar pessoas, por atrair pessoas, mas poucos são os que se preocupam com a alma dessas pessoas. Homens e mulheres que se acostumaram a ser pedintes, que andam com bacias nas mãos, pedindo a um e a outro. E a palavra do Senhor diz, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai. A palavra do Senhor diz que Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos. Ele ainda incomoda pessoas ao nosso respeito.
Em vez de você estar se vitimizando na internet, na rede social, vai para o teu quarto, tira tempo com Deus, diz para Deus da tua necessidade. Senhor, olha, é o último quilo de arroz. Senhor, olha, a porta fechou. Senhor, é o último salário do mês. Senhor, eu não tenho, mas eu sei que o Senhor é provedor. O Senhor está nos advertindo a orar, a clamar por Ele. Ele é médico por excelência, Ele vai além da medicina. Ele é provedor, Ele é Jeová Jirei. Ele é aquele que provê, Ele é Jeová Rafá, Ele é aquele que cura. Moisés disse: Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira. Mas o problema é que a gente acostumou mal. A gente esquece de orar, a gente esquece de jejuar, a gente esquece de ir pedir para os pés do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, Ele o exaltará. Sabe o que está faltando? Você tem se humilhado para o homem tem rido de você, tem meneado a cabeça ao seu respeito. Talvez você tenha contado o seu problema para as pessoas que só têm rido de você e falado mal, porque tem gente que finge uma preocupação fingida. Não é preocupação, quer debochar de você. Ai, tô tão preocupada com você, preocupada, nunca apareceu, nunca telefonou. Aí soube que você está passando por um momento difícil, aí liga para dizer que está preocupada. Tá não, quem se preocupa está presente, quem se preocupa dá a mão, quem se preocupa ora, quem se preocupa não se afasta. O que tem de pessoas falsas, o que tem de pessoas fingindo uma falsa preocupação. Tô preocupada, a porta não se abriu para você. Como é que você vai fazer? Não está, porque quem tá preocupado chega junto. Quem tá preocupado ampara. Quem tá preocupado auxilia. Quem tá preocupado ora. Quem tá preocupado dá a mão, dérguia. Mas é uma preocupação de longe. Liga uma vez na vida e outra na morte, dérguia. Alabassureplai de Récia. Desconfie desses tipos de preocupação. Peça para o Senhor lhe dar discernimento espiritual, para saber quando é do Senhor e quando não é. Naravacho de Récia nayadagas. Edergiando leblastureplai de Récia nayassou. Sabe quem vai te sustentar em meio a esse deserto? Porque tem pessoas que podiam fazer e não fazem. Tem pessoas que podiam ajudar e não ajudam. Mas tudo bem, porque se elas não fizerem, nós ainda temos um Deus que faz. Não é Elias que vai pedir abrigo à viúva. É Deus que vai incomodar a viúva. Sabe o que é que o Senhor está mandando eu lhe dizer? Eu já tenho incomodado pessoas ao teu respeito. E de onde você menos pensava, é onde vai vir a ajuda. Você já prestou atenção que quem menos tem é quem menos ajuda? Você já prestou atenção que muitas vezes a gente conta com pessoas de fora do que com pessoas de dentro? Você já prestou atenção que de onde você pensa que não viria é de lá que Deus suscita? Porque tem gente que só nos critica. Mas eu louvo a Deus que Ele é fiel. Ele é fiel e o coração dos reis estão nas mãos dEle. O salmista vai dizer: Israel, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Sabe o que é que a Bíblia diz? Que todos os dias nós somos entregues como ovelha ao matadouro. Todos os dias o inimigo tenta nos matar. Todos os dias o inimigo tenta nos enclausurar, nos lançar em depressão, nos lançar desespero na alma. Todos os dias há uma guerra constante para que nós estejamos de pé. Mas sabe o que é que eu louvo ao Senhor? Porque as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos vivos. Sabe por que você está de pé? Porque você tem um Deus que tem pleiteado ao seu favor. Porque tem horas que a força nos falta, tem horas que as pessoas se afastam, mas Deus nunca se afasta de nós. Chega em Sarepta, aí sabe o que é lindo?
é que Deus vai levantar em Sarepta, não é Israel. E nós precisamos entender que muitas vezes Deus vai levantar pessoas de fora. Era de Sarepta, não tinha a mesma fé que os israelitas, mas tinha um coração compungido em obedecer ao Senhor. Deus não vai usar só pessoas de Israel. Deus muitas vezes vai usar pessoas de fora, você está entendendo? Deus muitas vezes vai usar pessoas que nem professam a mesma fé que você para te ajudar, porque Ele usa quem Ele quer, para que através de você ganhe essas pessoas para Jesus. Quando Ele chega lá, a gente imagina que Deus fosse usar alguém abastado, alguém que tivesse condições. Mas Deus quer levar o profeta na casa desta mulher para mudar a sorte desta mulher. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Muitas vezes vou te levantar para mudar a sorte de pessoas. E muitas vezes vou levantar pessoas para mudar a tua sorte. A Bíblia diz que quando ele chega lá, a mulher está juntando uns gravetos. Ele pede um copo d'água e a mulher traz água. Ele agora olha para ela e diz: traz um pedaço de pão, porque ele está com fome e ele quer comer algo. Ela olha para ele e diz: ai, meu Senhor, eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. O pensamento dela é de morte, mas Deus tem pensamento de vida. Eu não sei qual é o teu pensamento diante da prova e da luta que você está pensando, porque tem horas que vem com tanta força que parece que a gente vai morrer, parece que a gente vai sucumbir. Mas eu quero lhe dizer que Deus já deu ordem a profetas de Deus para ir até a tua casa. Deus vai transformar a sentença de morte em sentença de vida. Ela diz: eu só tenho uns cavacos, uns gravetos. Vou fazer um bolo. Vou comer com meu filho e vou morrer. Sabe o que ela estava dizendo? Sou viúva, não tenho amparo, sou pobre. O menino é pequeno, porque naquele tempo os filhos sustentavam as viúvas. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que amparar os órfãos e as viúvas. Há um cuidado, há um olhar especial de Deus para estes. Aí eu louvo o meu Senhor porque Ele é fiel. Talvez aonde aquela mulher morasse, ninguém se importasse com ela. Mas eu louvo a Deus que Ele leva profetas a lugares que ninguém se importa conosco. Eu louvo a Deus que Deus Ele se importa com aqueles que ninguém se importam, aqueles que a sociedade rejeita, aqueles que são desprezados pelo povo, são amados por Deus. Ela vai e escuta a voz dele, porque todos aqueles que obedecerem a Deus andarão em abundância de vida e experimentarão uma prosperidade em suas áreas financeiras, em suas áreas espirituais, em suas áreas da erguiaxoderrécia. Sabe qual é o nosso problema? É porque muitas vezes nós estamos só com aquele bolinho ali e a gente quer comer e quer dar os nossos e esquece de repartir. Aí aquela mulher, Deus vai usar aquilo que ela tem, o pouco que ela tem, para gerar um milagre maior. Ela faz e dá primeiro para ele. Sabe o que é isso? Honra. Ela honra aquele homem. Quando ela dá primeiro para ele, a Bíblia vai dizer que o azeite não vai faltar na botija, nem a farinha na panela. Ei, sabe o que o Senhor está dizendo? Eu só quero ver a obediência do teu coração. Quando Deus manda você entregar algo, não é porque Ele quer que você fique sem, nem porque Ele quer te matar. Ele só quer ver a obediência do teu coração. E naquilo que você obedecer, você vai vencer. E Deus vai trazer restituição. Deus vai trazer restituição.
A Bíblia diz que melhor dar do que receber. O problema é que nós não entendemos o princípio de honra, nem o princípio de oferta. Aí muita gente vive com o pouco, vive mirrado porque não entendeu o princípio de honrar e de ofertar. Eu estou ensinando você chaves para que você venha destravar o mundo espiritual ao seu favor. Eu estou falando a você coisas que eu vivo. Porque todo aquele que estiver apto a abrir o coração e a fazer por obediência aquilo que Deus mandou, ele vai viver um nível de prosperidade em Deus. E eu não falo só prosperidade financeira, porque prosperidade aqui está falando em todas as áreas da nossa vida. É sentimental, é familiar, é ministerial, é espiritual, é profissional. Só que a gente não entende o princípio de honra. E por isso que muitas vezes a gente vive na mesmice. A Bíblia vai dizer que quando ela entrega para ela, quando ela dá para ele aquele bolo, aquele pedaço de bolo, a Bíblia diz que a farinha não se acaba. Ele vai viver um tempo ali com aquela mulher. Aquela mulher vai servir para Elias de amparo. Aquela mulher vai dar casa, vai preparar comida, ela vai ser uma mantenedora no ministério de Elias. Mas todos aqueles que se levantam como mantenedores de profetas em ministérios proféticos também serão abençoados, porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Passa-se um tempo, o filho daquela mulher enferma e morre. Mas coisa boa é quando a gente tem um profeta dentro de casa. A Bíblia diz que aquela mulher, ela vê a santidade, ela sabe que ele é homem de Deus. Ela diz: meu Senhor, vieste à nossa casa para trazer o meu pecado a mim. Elias pega o menino, leva para o quarto. E nós precisamos entender isso aqui, que as nossas maiores guerras e as nossas maiores vitórias nós teremos dentro do quarto, com a boca no pó e o joelho no chão. Sabe o que é que você precisa fazer? Tudo o que você precisa fazer é tirar um tempo para com o Senhor, de oração, de consagração, de jejum. Há quanto tempo você não vai para o quarto, não fecha a porta e não ora ao seu pai? Responda para você, não precisa responder para mim. Leva para o quarto, ora. Leva para o quarto, ora. E quando ora, o menino ressuscita. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus ainda ouve a oração do profeta. Deus ainda faz aquilo que para o homem é impossível. Porque para a morte é o fim, mas nós temos o Deus que do fim faz o começo. Aí a Bíblia vai dizer que a mulher olha para ele e diz: nisto agora eu conheço que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Elias fica ali por um tempo abrigado, mas vai chegar um tempo que Deus vai olhar para Elias e vai dizer: agora é hora de tu sair daqui e se apresentar ao profeta. Você entende que tem portas que se abrem por um período de tempo, porque tem gente que fica com raiva. Fulano me abençoava e não me abençoa mais. Ora por ele e agradece o tempo que ele foi canal de Deus na tua vida. Ai, trabalhei naquele emprego tantos anos. Glorifique a Deus pelos anos que aquele emprego foi ferramenta de Deus, usada para sustentar a tua casa, sustentar a tua família. Mas tem portas que não se estenderão vitaliciamente. Tem coisas que não serão vitalícias nas nossas vidas, e é isso que nós precisamos entender. Só que a gente não entende, porque a gente se agarra às coisas, a objetos e a pessoas, e quando essas se vão, a gente fica com raiva. Por que que Deus tirou? Porque Deus quer te levar a um nível maior. Por que que a porta fechou? Porque Deus quer te levar a um nível maior. Quando a porta se fecha aqui, é o Senhor te levando para o lugar da promessa. Deus não queria que Elias ficasse só sendo sustentado por aquela viúva, mas Deus queria levar a Elias a níveis de experiências maior com ele. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Fechei algumas portas na tua vida para te tirar do comodismo, porque às vezes a gente se acomoda. A sombra, a água fresca, a cama, a casa, o pão. Aí o Senhor está dizendo: te tirei de certos lugares de acomodações, porque tenho mais para você.
Sabe por que o Senhor fechou aquela porta? Porque você estava acostumado àquele saláriozinho mirrado que você reclamava todo mês, mas você estava acostumado. Aí quando Deus fecha a porta, você se vê fazendo coisas que você nunca fez. E prosperando em áreas que você nunca prosperou. Aí tem pessoas que não entendem, mas é necessário Deus fechar algumas portas para que Deus te leve a níveis maiores. Porque infelizmente tem pessoas que só oram quando a porta fecha. Tem pessoas que só buscam quando o dia mal chega. Aí é necessário os dias mal chegarem. É necessário as portas fecharem para que Deus ganhe novamente um adorador. Aquele que ora, aquele que jejuma, aquele que clama. No dia de bonança, continue orando. No dia mau, teu espírito vai estar preparado e você vai passar por provas com mais força. Agora vai se apresentar a Acabe, porque 3 anos e meio não chove sobre Israel. Sabe o que é isso? Essa luta, ela tem dia e tem hora para terminar. Talvez você esteja dizendo, parece que não passa. Eu quero lhe dizer que tem dia e tem hora para terminar. Tem gente que já está na reta final desta luta. O Senhor está dizendo, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, não olhe para frente. Olhe somente para o alto. É para o alto que você tem que orar, olhar. Porque tem horas que se nós tirarmos os nossos olhos do alto, parece que nós vamos sucumbir. Então você precisa olhar somente para Ele, para o autor e consumador da sua fé, para o Deus que te fez a promessa. Tem horas que o cenário não é favorável, tem horas que a gente olha e diz, eu não tenho como sair daí, de nós mesmos nós não temos, mas a mão do Senhor sempre está estendida para nos tirar por cima de situações que para nós parecia ser impossível. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Persevere um pouco mais. Deus está te mandando perseverar nesta manhã. Deus está te mandando perseverar um pouco mais. Missionária, mais um ano orando pela mesma coisa. Ora mais 2 anos, ora mais 3 anos, ora quantos anos for preciso. Deus vai entrar com providência. O que o Senhor não quer que você retroceda, não retroceda. Continue, avante, avante. Tem coisas que eu já orei, que eu vejo se cumprir hoje. Tem orações antigas que a gente vê se cumprindo hoje. Mas a gente vê que as promessas dele são fiel. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para você? Há um tempo para todas as coisas. Tem tempo que é tempo de chorar, mas também tem tempo que é tempo de sorrir. Tem tempo que é tempo só de plantar. E parece que tem tempo que você só planta, você só planta, você só planta. Mas eu quero lhe dizer que o tempo da colheita, ele chega. Então se Deus te mandou plantar, continue plantando, mesmo que você não veja colheita ainda, mas chegará um dia que Deus colocará a colheita nas tuas mãos e você vai dizer, valeu a pena semear. Nikamayando edergia libidi kamanto eyasoderras. Se apresenta, porque tem um tempo, eu quero que você entenda, você que tem chamado de Deus, que tem ministério de Deus, tem um tempo que Deus nos tira do centro, tem um tempo que Deus nos esconde nele, porque ele nos conhece, e quando Deus nos esconde é para trabalhar algumas coisas em nós, para forjar o nosso caráter. Há um tempo que você fica escondidinho, parece que você está em terra de Lodebar, parece que você está esquecido, e Deus está dizendo, os céus não esqueceu de você, porque tem um ditado que dizia aí no mundo, quem não é visto não é lembrado. Não, querido, quem ora é lembrado pelo seu Deus, e no tempo certo Deus abrirá as portas e mostrará para o povo quem é você nele, quem é ele em você. Chega o tempo de se apresentar, e o Senhor diz, vai até Acabe e te apresenta para ele. Escute o que eu vou lhe dizer. Porque eu vejo muita gente falando deserto, tô no deserto, tô no deserto.
Mas no tempo do deserto é onde as sandálias crescem com os pés, a roupa com o corpo. O deserto é lugar de provisão de Deus. Talvez você não tenha tudo o que você queria, mas você está vivendo a provisão de Deus. Porque tem hora que as portas se fecham, mas o Senhor manda o alimento. Tem hora que o dinheiro falta, mas o Senhor manda a roupa. Tem hora que você não tem condição para comprar nada, mas o Senhor levanta pessoas neste deserto para abençoar você. Você já prestou atenção que às vezes no deserto você vive uma provisão de Deus que quando você estava trabalhando você não tinha? Porque mesmo no deserto ele traz calmaria para nós, ele traz a paz que excede todo o entendimento. Você sabe que você está debaixo de uma mão que não falha. Se apresenta, e quando ele vai se apresentar, ele vai dizer assim, ó: Acabe, reúne os teus profetas e vamos subir ao monte. E ele vai subir ao Monte Carmelo e vai um único homem contra 450 profetas de Baal. Aí você deve estar dizendo assim: eu tenho me sentido sozinha, parece que ninguém está me vendo, parece que eu estou definhando. Aí sabe o que é que eu quero lhe dizer? Que neste tempo de reclusão, neste tempo de você sozinha, Deus está aperfeiçoando o poder dele na tua fraqueza, porque tem embates que a gente vive que nem a gente sabia que tinha aquela força para superar tais provações que passamos, mas é Deus nos sustentando, movendo a mão dele, dizendo assim: nesse tempo de deserto, nesse tempo de esconderijo, nesse tempo de secreto, nesse tempo de Lodebar, nesse tempo de esquecimento, eu tenho forjado você para batalhas maiores. Elias vai e ele vai sugerir um embate e ele diz: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Primeiro começa pelos profetas de Baal. A Bíblia vai dizer que os profetas de Baal, eles vão ali fazer o sacrifício e eles começam a se retaliar. E eu faço analogia e eu creio que assim Deus fez. Deus manietou as forças demoníacas para que não fizessem nada. Eu quero que você entenda que Deus é quem tem poder, e Deus tem poder para manietar demônios. Deus tem poder para dar ordem ao mundo espiritual, ao inferno que recue. Eles se cortam. E a Bíblia diz que Baal não responde. E quando Baal não responde, a Bíblia diz que eles se cansam. E agora Elias começa a zombar. Elias diz: Baal viajou, Baal está dormindo, gritem mais alto. A Bíblia diz que eles saem. E agora Elias vai fazer o sacrifício. Elias vai começar pelo altar. E eu quero que você entenda, porque tem gente que é doido por púlpito, mas não tem um altar. Tem gente que quer o púlpito porque o púlpito dá notoriedade, o púlpito atrai aplausos, o púlpito atrai visão, mas eu quero lhe dizer que o altar traz presença. Faça um altar dentro do seu quarto, levante um altar de adoração dentro da sua casa, levante um altar ao Senhor. Tem gente que quer o púlpito, mas esquece que antes do púlpito tem que ter altar. Conserta o altar. Quanto tempo faz que você não sacrifica neste altar? Missionário, mas os sacrifícios foram abolidos. Jesus veio como sacrifício por nós. Eu estou falando é do sacrifício de oração, porque você tem que orar, jejuar. E eu quero lhe dizer que orar é uma guerra para a gente orar. Você não ora só quando você quer. Você ora porque você
você precisa. Você não ora só quando o tempo está propício. Você ora porque é um mandamento. O próprio Jesus não negligenciou a oração. O problema é que a gente negligencia o nosso contato com Deus, porque a oração é um meio de comunhão que nós temos com o Senhor, mas muitas vezes nós vamos negligenciando, porque o trabalho é mais importante, a casa é mais importante, a família é mais importante, o shopping é mais importante, e quando as lutas chegam nós não estamos preparados. Por isso que tem muita gente morta espiritualmente, está na igreja mas não tem unção, está na igreja mas não tem compromisso, está na igreja mas não tem graça, porque não busca em casa. A sua vida com Deus começa dentro da sua casa. O problema é que a gente vai negligenciando. A gente vai negligenciando valores que são inegociáveis. A gente vai quebrando princípios e vai sendo quebrado pelo mesmo. Nós não podemos negligenciar a oração, nós não podemos negligenciar a nossa vida com Deus, nós não podemos negligenciar o jejum. Sabe por que muitas famílias partidas, muitos homens e mulheres de Deus que pregavam, que outrora profetizaram, hoje você olha e diz, meu Deus, o que aconteceu? Fala não tem unção, fala não tem vigor, não tem autoridade, não tem graça, porque negligenciou a oração e vai vivendo no automático. A oração tem que ser diária. A busca tem que ser constante. O problema é que a gente gosta da profecia, a gente gosta da revelação. Aí sabe o que a gente vai se tornando? A gente vai se tornando, vai levando a vida no automático. Vai para a igreja para cumprir um rito, mas não tem um momento de intimidade. Não é diferente do povo do mundo não, que vai atrás de cartomante para saber o horóscopo do dia hoje, porque não tem força, não tem compromisso com Deus, de entrar no quarto, de dobrar o joelho, de orar, aí quer saber o horóscopo do dia, porque não ora. A nossa vida com Deus, ela precisa de oração. Porque a oração é o meio que eu me comunico com o Senhor. E para você ter um relacionamento com Deus, você precisa orar. Mora duas pessoas dentro de uma casa, se uma não fala com a outra, elas não se comunicam, não tem relacionamento. Então nós precisamos buscar esse relacionamento com Deus. Sabe por que nós vivemos uns tempos difíceis? As pessoas olham, não tem mais milagre. Claro, as pessoas não oram. A tua vida vai começar quando você deslanchar, quando você tiver um compromisso de oração e de leitura da palavra. Missionária Lídia, mas eu não tenho força para orar. Fecha comigo, tem dia que eu também não tenho. Só que eu oro mesmo assim. Tem dias que se levantar da cama de madrugada é difícil, mas eu me levanto mesmo assim. Tem dias que só Deus sabe, é arrastada. A carne não tem prazer em orar. Você tem que ver que é uma luta, não há prazer em orar. A carne não tem prazer em orar. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que todo dia ele fazia o corpo dele como um de um escravo. Se você for esperar o desejo de orar, você nunca vai ter. Me desculpe se isso é forte demais para você. E se você não aguentava ouvir porque tem os ouvidos sensíveis. Mas é a realidade. Eu vou esperar ter vontade de orar. Eu vou esperar ter vontade de jejuar. Eu vou esperar ter vontade de buscar. Eu vou esperar ter vontade de ler a palavra. Toda vez que nós pegamos a Bíblia para ler, pode prestar atenção. É uma batalha espiritual. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E qual é a verdade que liberta? É a que está contida dentro deste livro.
Por que você acha que há uma guerra para destruir este livro? Porque não é apenas um livro, é a palavra de Deus. Por que eles dizem que está defasado? Por que eles dizem que tem que constituir um novo livro? Por que você acha que querem queimar, que querem acabar com a Bíblia? Por que você acha que há projetos e projetos de lei? Se essa palavra não tivesse uma força e um poder tão grande no mundo espiritual e no físico? O problema é que nós temos um manual em casa, mas há uma luta dentro de nós e a gente não consegue. Mas eu quero lhe desafiar, ore mesmo assim. Missionária, eu não quero, dobre o joelho. Olha, corpo, tu não se manda, tu não quer, mas eu vou dobrar o joelho. Missionária, mas não sai nada, fique calada, até que o Senhor até que o Senhor fale, porque teu espírito vai se rendendo, tua carne fica ali, fique de joelho. Missionário, não sai nada, mas vai ficando. Olha, deixa eu lhe dizer, os primeiros 30 minutos de oração, 30 minutos, não é 5 segundos não, é só de batalha da carne contra o espírito. A carne quer se levantar, o diabo bombardeia os teus pensamentos, você começa a pensar em outras coisas, mas se mantém ali de joelhos. Aí o teu espírito vai começar a trazer quebrantamento. Aí tua carne vai começar a se render. Você vai começar a ouvir os céus. Mas você precisa entrar nesta batalha. Eu não quero, mas eu vou. Eu não quero, mas eu vou. Eu não só faço aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que for preciso. Porque a palavra do Senhor diz que os céus é tomado por esforço. Então se esforce na oração. Se esforce na oração. Em vez de você ficar o dia todo em frente a uma televisão, no WhatsApp, no Instagram da vida, se esforce em oração. Tire um dia para jejuar, pelo menos um dia para jejuar. Olha, na sexta-feira vai ser o dia que eu vou jejuar. Se você não consegue jejuar muito, não tem o hábito, olha, eu vou jejuar até 10 horas da manhã, vou ali no meu trabalho, num cantinho, vou entregar meu jejum, vou orar, peça a Deus força, ore pela sua vida espiritual, pela sua casa. Nós vivemos uma batalha travada e se nós não nos levantarmos, nós seremos presa fácil. Está na hora do povo de Deus se levantar em oração. Se nós queremos ver milagre, nós precisamos nos levantar em oração. Nós vemos a nação do jeito que está e eu vejo muita gente criticando, mas eu vejo poucas pessoas orando. Eu vejo poucas pessoas orando, pedindo ao Senhor. Teve um tempo que se levantou, se aglomerou muita gente em frente aos quartéis e gritando pelos generais, por isso e por aquilo. Eu fico pensando, talvez se nós tivéssemos dobrado nosso joelho em oração, rasgado nosso coração diante de Deus, pedindo a Deus pelo socorro dos céus. O problema é que a gente vai colocando a nossa confiança em homens que são falhos, em homens que são corruptos, em homens que são vendíveis, em homens que têm preços, e a gente esquece de ir para um Deus que escuta a oração daquele que clama, que muda o quadro, que muda a estação, que muda a sentença. Nós esquecemos de clamar por Ele. Está na hora da igreja se levantar. Está na hora da igreja se levantar. O problema sabe qual é? É porque a gente atribui a responsabilidade da igreja para o pastor, atribui a responsabilidade para o missionário, e a gente, como corpo de Cristo, não faz a nossa parte. Mas está na hora do corpo de Cristo se levantar como igreja do Senhor. Ei, Nínive estava para ser destruída. Sentença de Deus, não de homens. Mas o Senhor disse, vai lá, prega para Nínive. Ei, o pé andaravassou de Récia. Jonas foi, sem querer ir, mas foi, teve que ir para a barriga de um peixe, para poder ficar ali, para poder fazer a vontade de Deus. Foi cuspido em terra, pregou para Nínive. Nínive se arrependeu. A Bíblia diz que toda Nínive jejuou. Quando você jejua, você entra em um alto em um ato de humilhação. Você mortifica a carne para que você vença em Deus. Na lavaço. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Quando os discípulos foram expulsar um demônio de um menino e eles não puderam expulsar, Jesus olhou para os discípulos e disse, tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Aí tem gente que só está orando, aí não jejuma, não vê mudança. Porque tem casta de demônios que só vai sair com jejum
e oração. Só que a gente quer coisas grandes de Deus, mas a gente mesmo não se coloca como sacrifício a Deus para a gente ver as coisas grandes acontecer. A gente quer o carro do ano, a gente quer a casa do ano, a gente quer o emprego do ano, a gente quer tudo do ano, mas a gente esquece de se colocar na brecha, na presença de Deus, pedindo ao Senhor que olhe para nós, que tenha misericórdia. Ele conserta o altar. Ele vai tirar as cinzas daquele altar. E sabe o que significa essas cinzas? É que um dia já teve sacrifício ali. Sabe qual é o problema? É que a gente pensa que o jejum de 5 anos atrás vai servir para hoje. A gente pensa que o monte que a gente subiu há 2 anos atrás vai servir para hoje. A gente pensa que a campanha que a gente fez na semana passada, a oração que a gente orou antes, vai servir para hoje. E todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias o sacerdote vai colocar lenha sobre o altar. Nós temos uma responsabilidade. Esta lenha sobre o altar é a oração. A Bíblia diz que as nossas orações sobem como fumaça, como incenso, como cheiro suave até as narinas de Deus. Está na hora de nós se portarmos como filho de Deus. Está na hora de nós fazermos o que nós nunca fizemos. Orar como você nunca orou, buscar como você nunca buscou, apresentar a nação como você nunca apresentou. Tá na hora de você pedir ao Senhor. Não, o problema é que a gente fica colocando a culpa nos outros. É o pastor que não me dá oportunidade, é o marido que eu tenho que não me ajuda, é o filho que eu tenho que não me abraça, é a mãe que eu tenho que não me ajuda. Não, é nós. Nós precisamos puxar a responsabilidade para nós. Não aconteceu ainda porque eu tenho sido omisso. Eu tenho sido omisso na oração, eu tenho sido omisso na leitura da palavra, eu tenho sido omisso na busca, eu tenho sido omisso no jejum. A responsabilidade é minha, porque naquele grande dia Deus não vai aceitar desculpas. Não foi meu marido que não orou o suficiente, não foi meu pastor que não me deu responsabilidades, não foi eu que não tive a oportunidade. Nós não vamos poder terceirizar. Naquele grande dia no trono branco vai ser eu e o juiz e você. Não vai ter advogados para interceder por você. Aqui na terra nós ainda temos, porque a Bíblia diz que nós temos um advogado que é fiel, Jesus, o justo. Ele é fiel, intercede por nós. Mas naquele grande dia é você e Deus, Deus e você, sem colocar culpa em ninguém, sem se eximir, colocando toda a responsabilidade em cima de você. Limpa esse altar. Tem gente que não sabe nem o que é o altar. Procura um lugar dentro do teu quarto, vai para o teu quarto. Levanta ali um altar de oração, diz: Senhor, eu consagro aqui este altar ao Senhor. E é aqui, Senhor, que eu vou orar. E é aqui, Senhor, que eu vou guerrear. E é aqui que eu vou rasgar o meu coração diante do Senhor. Senhor, eu não sei orar, mas eu quero que o Senhor me ensine a orar. Senhor, eu não sei buscar, eu não tenho entendimento na palavra, mas que o teu Espírito Santo me dê esse entendimento que eu não tenho. E o Senhor vai te dar. E a névoa que está nos teus olhos vai se abrir. E você vai começar a ver diferente. Quando ele arruma o altar, a Bíblia vai dizer que ele vai pegar do que é mais precioso. Ele vai pegar água. E para nós há uma controvérsia, mas eu vejo um Deus que trabalha na contramão do mundo. Porque a água apaga fogo, mas nesse caso não. Quando ele joga a água sobre o altar, a Bíblia diz que a água corre sobre o rego. Que ele coloca o sacrifício ali. A Bíblia diz que ele nem termina a oração, o fogo dos céus já desce e consome todo o holocausto. A Bíblia diz que todo mundo grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Deus vai te respaldar diante de situações, porque tem gente que está meneando de você. Eu imagino aquele povo todo olhando ali para Elias, dizendo: vai ser o fim de Elias. Mas um homem só impactou. Um homem só impactou. Todo aquele povo que estava ali, aquela Israel inteira, foi impactado por um homem que ora, um homem que tem visão de Deus, um homem que abdicou de muitas coisas, renunciou, porque evangelho é renúncia. Eu renuncio de mim para viver em Deus aquilo que Deus tem para mim.
quando ele renuncia, a Bíblia vai dizer que ele puxa da espada e agora ele vai matar aqueles 450 profetas de Baal. A Bíblia diz que quando ele extermina aquilo ali, a Bíblia diz que agora Acabe vai para casa e sabe para onde é que Elias vai? Elias vai para o monte orar. Porque diante de um grande feito, tem gente que vai comemorar, tem gente que vai fazer festa. Eu sou o cara, eu consegui. Mas o homem de Deus, ele vai pro altar. Diante das vitórias, altar. Diante dos fracassos, altar. Eu não posso abandonar o altar. Diante da mesa cheia, altar. Diante da mesa seca, altar. Nós temos que entender que o altar tem que fazer parte da nossa vida, da nossa comunhão diária com Deus. Ele vai orar. E ele diz para o moço ir olhar, porque ele vai orar para que chuva dos céus desça. E quando o moço vai, sobe, desce e diz, eu não vejo nada. Ele diz, vai de novo, sobe de novo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Enquanto você não está vendo nada, suba de novo em oração. Enquanto você não recebeu ainda, vá de novo em oração. Não saia da oração até você receber aquilo que você propôs diante do seu coração em Deus, por meio da oração que você fez. Quando o moço desce, a Bíblia vai dizer que o moço diz, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Elias diz, esse é um sinal que vai chover. Elias agora sai correndo, acompanha Acabe e diz assim, vai para casa, come e bebe. Porque chuva haverá sobre Israel e virá em abundância. A Bíblia diz que quando Acabe chega em casa, ele olha para Jezabel e diz, olha, o profeta Elias matou todos os teus profetas. E sabe o que é que eu entendo? É que tem gente que não dá glória a Deus, tem o coração tão duro que mesmo diante de todos os milagres que já viveu em Deus, que já vivenciou em Deus, não se dobra o coração para viver uma vida em Deus. Tem gente que Deus já livrou da morte, tem gente que Deus já abriu porta, tem gente que já viu tantas coisas de Deus que ele mesmo denuncia dentro de si. Se não fosse Deus, eu não sei o que seria de mim, mas não se posiciona em servir a Deus. Ela olha para ele e diz assim, assim me faça Deus, os deuses, e outro tanto, se amanhã eu não puser a vida dele como ele fez com os meus profetas. Sabe o que ela diz? Eu vou matar ele. Quando Elias sabe que ele ouve a notícia, porque tem notícias que têm o poder de nos paralisar. A Bíblia diz que ele fica tão paralisado que ele vai ao caminho de Berseba, deixa o seu moço, porque todas as vezes que nós queremos desistir do ministério, desistir de algo, nós acabamos por desistir de pessoas. Tem gente aqui que já desistiu de si mesma, que está vivendo uma vida no automático, que já pensou várias vezes em tirar sua própria vida, não tirou porque a misericórdia de Deus tem te sustentado de pé. Essa depressão não vai te matar, essa decepção não vai te engolir. Rebaiaçou. Ele agora vai para o pé de zimbro e ele diz, já basta. Quem não já fez essa oração aqui? Já basta. Porque tem horas que a gente não aguenta, tem horas que é demais. Tem horas que a luta é tão grande que parece que vai nos consumir. Tem hora que a nossa alma parece que vai sair do corpo. Mas quando ele ora e dorme. Tem horas que a gente olha assim e diz, Senhor, e as promessas? Porque ele está na direção de Deus, está fazendo a obra de Deus. Está cumprindo em obediência o que Deus mandou, mas agora se levanta uma sacerdotisa de Aserá, uma mulher endemoniada que se levanta contra ele e diz assim que vai matar. Quando ele diz, já basta, eu quero morrer, porque quem aqui já não fez essa oração? Quem aqui não já olhou para si mesmo e disse, Senhor, já basta? No capítulo 18, o fogo sai do céu. No capítulo 18, ele mata 450 profetas. Sabe o que é isso? Tem dias que nós estamos na força do leão, mas tem dias que parece que a nossa força mingua e a gente vive oscilando, mas tem um Deus que não oscila. Quando ele dorme, a Bíblia diz que ele vai agora. O Senhor manda um anjo
Porque tem horas que ninguém chega nos lugares de desespero da nossa alma. Tem horas que as cavernas que nós enfrentamos não somos visitados por ninguém. Tem horas que parece que a gente já fez tanto por tantas pessoas e parece que agora que a gente está precisando, parece que todo mundo sumiu. E às vezes a gente questiona, Deus, e cadê? Aí sabe o que eu acho lindo? Porque mesmo que o homem não vá num lugar de prova que você esteja enfrentando, porque tem coisas que a gente não fala pra ninguém, é a gente Deus, mas eu louvo a Deus porque Ele ainda envia anjos ao nosso respeito. Deus sabe que Elias não quer morrer e Deus sabe também que você não quer desistir. Tem horas que tudo que a gente quer é um amparo, tem horas que tudo que a gente precisa é de um refrigério, tem horas que tudo que a gente precisa é de uma palavra, porque a gente já lutou demais, a gente só tá cansado e os embates traz cansaço na alma e os embates machucam o corpo, mas eu quero lhe dizer que Deus tem pão e tem água. O profeta dorme e o Senhor manda o anjo. O Senhor olha para o anjo, leva pão e leva água. Talvez você esteja aqui nessa live dizendo, eu vou desistir porque eu não sou vista pelos meus pastores, eu vou desistir porque eu não tenho o apoio da igreja, eu vou desistir porque parece que ninguém me vê, eu vou desistir porque eu estou cansada. Mas o Senhor está dizendo para você, hoje eu estou trazendo pão e água, você não vai desistir. A jornada que eu tenho com você é muito grande, não é tempo de parar. O Senhor traz pão, traz água, o anjo toca nele, ele come e bebe. E depois que ele come e bebe, a Bíblia vai dizer que ele dorme novamente. Mas sabe o que é que eu acho lindo? É que a Bíblia vai dizer que quando ele dorme novamente, porque tem horas que a gente diz, eu vou comer, vou dormir, vou ficar aqui. Mas o Senhor está dizendo que você já recebeu muito de Deus só para comer e dormir. O Senhor manda te dizer que Ele está entrando com providência na tua vida. Ele vai trazer ânimo para você. Porque tem gente que está se levantando à força. Tem gente que já não tem mais ânimo. Tem gente que já está assim cansada, esgotado fisicamente, mentalmente. Mas hoje o Senhor trouxe esta palavra para trazer renovo aos nossos corações. Renovo à nossa mente. Jesus está mandando eu lhe dizer aquilo que Ele prometeu está de pé. Você verá as promessas. Você não quer morrer. Você não quer desistir. Há uma luta constante, o inferno se levanta dizendo que vai te matar, mas não tem poder para isso. O poder da tua vida está nas mãos do Senhor e você só vai você só vai morrer quando o Senhor te chamar. Deus diz, não é o tempo de morrer, não é o tempo de retroceder, não é o tempo de parar, é tempo de avançar. Ele come e bebe. Aí a Bíblia vai dizer que depois que ele come e bebe, a Bíblia vai dizer que o anjo toca nele e diz, vai, porque grande é o teu caminho. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Eu não vou te dar comida e bebida para você deitar e dormir. Você não vai ficar paralisado diante das críticas que você recebeu. Porque tem horas que a gente recebe tantas críticas, não há ministério, não há chamada, você não é bom o suficiente, você não está capacitado, você não é capaz. Aí o Senhor está mandando eu lhe dizer, você é capaz sim, quem te chamou foi eu, quem vai se responsabilizar por você sou eu, ainda não é o fim, talvez você esteja no hospital, talvez você esteja acamado, talvez você esteja passando por um princípio de depressão tão grande, talvez você esteja vivendo um momento financeiro tão cruel, que você olhe para um lado e para o outro e você diga, eu não tenho como pagar, eu não tenho como sair daqui, eu não tenho como me movimentar, mas eu quero lhe dizer, desafiar você hoje a entregar diante do Senhor todos os problemas que têm consumido a tua alma. Eu quero desafiar você hoje a abrir o seu coração para Deus como você nunca abriu. Talvez você estivesse confiando num homem, num parente rico, em alguém que tem dinheiro, mas esse alguém não te ajudou, virou as costas para você. Mas eu quero lhe dizer que Deus ainda é o mesmo, Ele te vê, Ele conhece os desafios que você tem enfrentado, Ele sabe das lutas que você tem batalhado e Ele manda lhe dizer que a palavra dele ainda é a mesma, Ele ainda trabalha, ainda vai ter pão, ainda vai ter água, Ele vai te tirar deste deserto e não para morrer, Ele vai te tirar deste deserto para uma caminhada grande.
Sabe o que ele está dizendo? Grande te será o caminho. O Senhor está dizendo assim, olha Elias, Jezabel vai morrer. Tu vai ungir Azael, rei da Síria. Porque Israel é escolhido meu. Mas eu tenho domínio sobre os continentes. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu tenho domínio sobre tudo, Elias. Tu vai ungir Azael, rei da Síria. Tu vai ungir Jeú, rei de Israel. E tu vai ungir Eliseu, profeta em teu lugar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Para você que está achando que quer morrer, para você que está achando que é o fim, eu ainda vou te levantar para ungir pessoas, para capacitar pessoas, para levantar pessoas ao ministério. Eu decretei uma autoridade sobre a tua vida e essa autoridade não vai ser tirada. Aqueles que queriam ver teu fim vão ser mortos. Você não vai ser morto, Elias. Eu vou te levar numa carruagem de fogo. Eu vi o teu trabalho, eu vi a tua obra. Elias, engole a voz de choro. Ei, tem galardão para o teu trabalho. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Dobre o joelho em oração. Se levante como você nunca se levantou. Abra o seu coração diante de Deus como você nunca fez. Pare de confiar em pessoas, pare de confiar em coisas. Confie no Senhor, pois Ele vai fazer. O Senhor disse, Elias, tu não vai ficar deitado, porque tem gente que espera só cair do céu. Quem caiu do céu foi Satanás. Deus está dizendo assim para você, tem bênçãos que eu mando, tem bênçãos que eu invoco, tem bênçãos que eu levanto, tem pessoas que eu digo, ajuda, levanta, faz isso, faz aquilo, mas você tem que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é levantar. Sai do comodismo, sai debaixo desse pé de zimbro, sai dessa árvore, sai desse deserto, dê o primeiro passo em mim, te fortalece, tem bom ânimo e eu vou te ajudar. Tem ajuda de Deus, tem socorro de Deus, tem mudança de cenário. Deus vai mudar o cenário em favor de você. Agora eu quero orar com você. E eu quero que você coloque diante de Deus tudo aquilo que tem te afligido. Diante de Deus aquilo que você tem dito assim, olha, não, eu não consigo, para mim tá difícil demais, eu vou desistir. Eu quero que você apresente essa causa diante do Senhor, porque nós vamos estar orando agora. E eu sei que Deus fará grandes coisas através desta oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o teu nome, engrandecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade. Meu Deus, dizer ao Senhor que vale mais um dia nos teus atos do que 1000 anos em outra parte. Eu quero entregar a vida dos teus filhos diante do teu altar. Eu quero nesta hora, Senhor, pedir ao Senhor, Deus, aqueles que precisam de uma cura, cura. Vai, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Aqueles que têm vivido oprimido, numa depressão profunda, meu Deus, está sorrindo por fora, mas o coração está estraçalhado por dentro. Aqueles que tiveram decepções, aqueles que estão enfrentando uma causa financeira, uma causa na justiça, aqueles que têm olhado para um lado e para o outro e não vê saída. Meu Deus, que o Senhor seja a saída desse povo. Meu Deus, dê força, fortalece o teu povo a orar, a buscar, manifesta da tua glória, pois nós esperamos no Senhor. É do alto que vem o nosso socorro. Se o Senhor não fizer por nós, quem assim o fará? Meu Deus, entra com a tua providência, manifesta a tua glória, faça por nós aquilo que é impossível. É o que eu te peço e por fé já te agradeço em o nome de Jesus. E você diga, eu creio, eu recebo e tomo posse. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero pedir a cada um de vocês que continue buscando, orando, porque maior é o Senhor para fazer coisas grandes. Amém? A Soiara, nós estamos em oração por você, tá, minha amiga? A Soi tá ali hospitalizada, mas nós vamos levantar uma oração aqui pela Soi, pelas pessoas que estão enfermas. Coloca o nome das pessoas que estão enfermas aí na live, porque eu vou fazer uma oração direcionada para essas pessoas que estão enfermas, que estão com problemas de enfermidades, amém? Pai, em nome de Jesus, na mesma fé, na mesma união, juntamente com o teu povo, orando em concordância, nós queremos te apresentar a vida da Soiara, que está ali, Senhor, Pai, no pronto-socorro. Meu Deus, visita a tua filha.
filha. Pai, não tem diagnóstico fechado ainda, mas, Senhor, em nome de Jesus, Tu és Deus, Tu és aquele, Senhor, que livra. A Tua palavra diz que a oração com fé ela cura. A Tua palavra diz, Senhor, Pai, que pelas Tuas pisaduras nós seremos sarados. Visita a Zoe, traz, Senhor, sobre o corpo dela cura. Passa o Teu bálsamo de Gileade, da ponta, Senhor, da planta dos pés até o último fio de cabelo. Toma, Senhor, o Rafael Nunes, visita, Senhor, o Teu filho, traz saúde, livra da sentença de morte. Meu Deus, em o nome de Jesus, haja, Senhor, pela saúde do Teu servo. Toma, Senhor, o Bernardo nas Tuas mãos, entra com a Tua providência. Meu Deus, em o nome de Jesus, dê saúde. Toma a Milena, haja na vida dos Teus filhos, todos esses que se encontram enfermos, que pedem do Senhor uma cura. Nós sabemos que o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Traz cura, Senhor, sobre os corpos, sobre a mente, sobre o coração. Toma a Marlene Pinheiro, Pai, a Cleonice, abençoa os Teus filhos com cura. Eu te peço, Pai, unção de cura. Visita, Senhor, que haja, Pai, em nome de Jesus, testemunho sobre esta oração aqui. Toma a Ione Roberto, os seus olhos, dê cura, Senhor, sobre a visão da Tua filha. Abençoa os Teus servos, é o que eu te peço. Nos dá um dia em paz, continua conosco. Pai, em nome de Jesus, Jocelino, toma nas Tuas mãos, abençoa, manifesta a Tua glória. Nos dá, Senhor, um dia abençoado, um dia de vitórias. Deus, é o que nós te pedimos. Toma a Francisca Vilani dos Santos, abençoa, entrando com saúde, com restauração. Meu Deus, em o nome de Jesus, restituindo o que se perdeu. Abençoa todos os Teus filhos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos, que Deus vos abençoe. Fiquem com Deus, a live ficará salva, depois você poderá assistir e compartilhar. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Queridos, olha, você que é daqui do Acre, deixa eu te dar um recado. Você que mora aqui no Acre, que é daqui do Acre, de Rio Branco, você está convidado a sábado, amanhã, às 4h30, às 5h30, está ali conosco na tarde da bênção. Deus tem feito grandes coisas ali naquele lugar. Deus tem curado pessoas, Deus tem libertado pessoas. Então é uma hora só, sou eu que ministro ali na tarde da bênção, e eu queria convidar você que é aqui do Acre, né? Eu vou postar o cartaz, tem o endereço da igreja, você pode estar se deslocando até ali. Deus tem feito coisas grandes. A Bíblia diz que o céu é tomado por esforço, né, irmãos? Nós precisamos nos esforçar, né? Então, assim, a gente conhece uma árvore pelos frutos, vocês já me conhecem, vão lá. Deus fará coisas grandes ali, Deus tem feito coisas grandes, convida pessoas, olha, Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem feito maravilhas ali naquele culto de tarde da bênção. E esse culto foi o próprio Deus que colocou no meu coração para fazer, para abençoar os irmãos. Então eu conto com a presença de vocês que são aqui de Rio Branco, sábado, vamos ali adorar o Senhor juntos, amém? Que Deus os abençoe, saudade de todos vocês, um beijo no coração. Segunda-feira, 7 horas, horário daqui, eu vou fazer uma live, querendo Deus, vamos fazer outra live, amém? Beijo no coração, que Deus os abençoe, fiquem com Deus e até a próxima live. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos. Paz do Senhor.